Nesse terceiro vídeo dessa série sobre a psicografia na Sociedade Beneficente Espírita Amor e Luz, queremos falar um pouco sobre a reação das pessoas quando recebem a mensagem psicografada com notícias do parente ou amigo desencarnado que pediram. Geralmente essas pessoas, essa reação de tranquilidade, e às vezes de muita emoção, é normal as pessoas chorarem, às vezes chorarem muito de emoção, e muita felicidade também com as notícias que recebem, com o fato de receberem essa comunicação. Mas é preciso lembrar que nem todas as pessoas que pedem essas mensagens são espíritas, muitas não são. E tudo bem que seja assim, a gente não pode, nunca nos passou pela imaginação discriminar isso aí. Então, essas pessoas que não são espíritas, principalmente elas, mas não só elas, muitas vezes têm uma reação de decepção. Isso por quê? Nosso entender, porque elas criam, muitas vezes, uma expectativa exagerada com relação ao que o espírito vai dizer, e muitas vezes elas esperam receber alguma coisa ou querem que ele diga alguma coisa e o espírito não diz, né? Então ficam decepcionados com isso. Muitas vezes, não sei se muitas vezes, mas é comum as pessoas se queixarem ou se manifestar essa decepção, dizendo que a mensagem é muito genérica. Não, tudo que ele disse é muito bonito, mas poderia ser para mim como poderia ser para qualquer outra pessoa. E aí, nesses casos, como em outros, a gente diz, olha, a gente tem que entender que a gente pede as notícias. Eles que decidem o que vão dizer, né? Eles que vão saber o que é importante dizer naquele dia, pelo menos, né? E, por exemplo, a gente já percebeu que espíritos desencarnados há pouco tempo têm uma vontade muito grande, às vezes uma ânsia, uma pressa, assim, uma ansiedade muito grande de se comunicarem para dizer, olha, eu estou vivo, eu estou aqui, eu continuo existindo, para tranquilizar a família. Já aqueles que estão desencarnados há mais tempo, ou que já mandaram mensagem outras vezes, né, já sabem que a família, os familiares, aquela pessoa que pede, está tranquilo, está aceitando bem a sua partida, eles falam com mais tranquilidade e muitas vezes mandam mensagens que são muito mais de orientação espiritual, de orientação para a vida, de conselhos, de recomendações, do que de notícias deles mesmos. Eles devem pensar assim, eles sabem que eu estou bem, sabem que estou num lugar bom, estou fazendo um trabalho que eu gosto, e então não é importante ficar repetindo isso ou falando mais sobre isso, né? Então, a gente então procura explicar essas coisas para essas pessoas que ficam decepcionadas assim. E outra coisa que as pessoas às vezes falam, que gostariam que a mensagem trouxesse um detalhezinho que só a família e aquele espírito sabiam, ou até mesmo a pessoa que pede um segredinho, né? Uma coisa que só nós dois sabíamos, né? Isso para ter certeza que realmente é ele que está falando. Claro que a gente entende isso, compreende, nós mesmos, eu mesmo, se for pedir notícia de um desencarnado, gostaria de receber uma mensagem que tivesse um detalhe e que me chamasse, por exemplo, o meu apelido de infância, né? Poxa, só ele sabe que eu tinha esse apelido na infância, né? Mas nem sempre é assim. E como várias vezes as pessoas manifestavam esse desejo por receber mensagem com esse detalhe, e ele realmente vem, às vezes vem, mas não é comum. Então, vou dar dois exemplos, assim, para se mostrar como pode vir uma informação muito específica para não deixar dúvida quem está falando. Eu recebi uma mensagem que a primeira frase, olha só, a primeira frase do desencarnado era: acho que se eu tivesse ficado mais tempo aí, teria me dedicado à criação de animais de grande porte. Gente, veja só, o que pode haver de menos espiritual, menos voltado para a realidade espiritual do que isso? Uma coisa muito material, muito do dia a dia nosso aqui encarnados, né? Então aquilo foi uma surpresa muito grande para mim como médium, né?
E quando eu li isso, eram duas irmãs que pediam notícias do rapaz, li para elas e eu disse para elas, olha, isso me surpreendeu, né, essa afirmação. Mas elas com a maior tranquilidade disseram, não, nós entendemos. É que nosso pai tinha uma fazenda e era esse irmão que cuidava da fazenda. Então, realmente, ele deixou claro, olha, se eu tivesse continuado aí cuidando da fazenda, eu teria feito isso. Uma outra história, assim, para mostrar como esse detalhe pode aparecer, essa já mais sutil. Um dia antes de começar uma psicografia, um determinado pedido de notícias, eu vi uma imagem assim, de uma pirâmide, como aquelas pirâmides do Egito, dentro do tipo, mas não no meio do zero, mas sim numa superfície verde. Uma coisa estranha, assim, uma pirâmide numa superfície verde, um gramado assim. Não entendi o que era aquilo, né? E daí quando entreguei a mensagem para a pessoa que tinha pedido, eu era uma senhora pedindo notícia do filho, jovem, eu perguntei, eu disse para ela, olha, eu vi isso antes de começar a escrever, isso lhe diz alguma coisa? E ela disse, não vejo nenhuma ligação com meu filho. Tudo bem, bom, então foi uma imagem que apareceu, não sei porquê, ficou por isso. Uns 15 dias depois, a senhora voltou lá e veio falar comigo. O senhor lembra daquela figura que o senhor viu, de uma pirâmide, assim, numa superfície verde e tudo? Sim, na mensagem. Sim, eu vi. Quando eu cheguei em casa, que eu fui ver. Isso é um desenho que tem atrás da porta do quarto dele. Eu nem lembrava mais, que a gente não costuma ver, mas estava um desenho bem como o senhor descreveu. Então ficou bem claro que era a maneira daquele jovem dizer para a mãe dele, ó, sou eu mesmo que estou aí, que estou falando aqui, mandando notícia, né? Bom, mas se isso acontece às vezes, por que não acontece com mais frequência se todos desejam isso, né? E eu tinha essa dúvida e um dia a gente pediu, em nome do grupo de médiuns, uma orientação espiritual sobre isso. E eles mandaram nos dizer o seguinte, eu vou ler textualmente o que veio. Seria fácil fazermos isso, e assim seria fácil quem pede as notícias acreditar que seu parente ou amigo ainda está vivo. E daí? Aí ele simplesmente se tranquilizaria com relação à morte e levaria uma vida despreocupada. Queremos muito mais que isso. Queremos que todos pensem no que é a vida, morte, reencarnação. Que busquem entender por que é assim. Que busquem merecer uma vida melhor. Que busquem entender as aparentes injustiças da Terra. Não seria facilitando o esclarecimento de uma dúvida que levaríamos ao esclarecimento de tantas outras. Então, isso deixa bem claro, né, que eles não querem facilitar as coisas, eles querem que as pessoas fiquem intrigadas, se questionando, pensando, meditando, e com isso vão mais fundo, se aprofundem mais no fenômeno da psicografia, no fenômeno da doutrina, na conjunto da doutrina espírita, na vida aqui e depois da morte física. Bom, mas em geral, dá para dizer que o grau de aceitação das mensagens é muito alto, muito alto. Não são muito frequentes casos assim, das pessoas se mostrarem decepcionadas. E isso, as mensagens que vão pelo correio, a gente não tem esse retorno. A gente manda, as pessoas não escrevem de volta dizendo que foi. Mas a gente dá para supor que a aceitação também nesses casos é alta, porque muitas pessoas voltam a pedir notícias desencarnadas, sinal que aceitaram primeiro, gostaram e estão voltando a pedir. Há uma família, inclusive, de Guaíba, aqui no Rio Grande do Sul, que pede com muita frequência, e eu sei que são os mesmos, sim, até pelo tipo de letra, é sempre a mesma pessoa que preenche, o endereço é sempre o mesmo, então são pessoas que nos procuram com muita frequência. Mas pode acontecer, às vezes é raro, mas às vezes acontece, de a pessoa recusar simplesmente, não, isso aí não é o meu parente, eu não reconheço ele não diria isso, ele jamais foi assim, tudo. Então, recusar categoricamente. E a gente não questiona se é espírita, se não é. Se a pessoa assim, está tão convicta de que aquela mensagem não vem do espírito de quem ela pediu, então a gente diz, tudo bem, pode acontecer, não é comum, mas acontece. Então vamos fazer o seguinte, a gente faz de novo o pedido, entrega para outro médico e ele receber exatamente a coisa, sem comentar nada, simplesmente entregamos para outro médico. As pessoas sempre aceitam e sempre a segunda mensagem é bem aceita. Então, por alguma razão, às vezes, falha do médium, o Chico Xavier dizia que todo médium erra e erra muito, pode ser que um médium tenha
eventualmente por algum motivo lá, não tinha tido uma boa sintonia naquele dia, naquele momento com aquela mensagem. Os médiuns recebem várias mensagens em cada sessão, mas na segunda sempre a pessoa que pediu aceita bem. Enfim, isso que a gente queria falar sobre as reações das pessoas que nos procuram com essa finalidade. No próximo vídeo falaremos sobre o que dizem os espíritos nas mensagens que eles mandam. Isso também é muito interessante e importante que seja conhecido e comentado.